Bom, bora continuar a nossa aula sobre movimento dos corpos. Hoje a gente vai fazer uma continuação, então essa é a parte 2, para falar um pouquinho sobre aceleração, velocidade média e complementar os conceitos que a gente já vinha discutindo anteriormente. Então vamos lá. Movimento dos corpos. Então essa é a parte 2 do nosso conteúdo. E a gente vai começar falando primeiro de aceleração, para entender um pouquinho o que é a aceleração. A aceleração é a relação entre a variação da velocidade e o tempo que eu demoro para percorrer uma determinada distância. Então, se vocês observarem o gráfico, eu sempre vou ter a relação de velocidade e tempo. Qual é a velocidade que eu mantenho dentro de um intervalo de tempo para percorrer a distância em questão, tá? Isso é o que a gente pode definir como aceleração. Olhando aqui nessa figura, a gente pode perceber que a gente sempre vai ter um tempo e uma velocidade inicial e um tempo e uma velocidade final. Aqui está numerado com 1 e 2, porque a gente vai trabalhar com intervalo de tempo daqui para frente. Mas, a princípio, eu compreendo que a velocidade sempre vai ser a relação entre a velocidade que eu mantenho no percurso em relação ao tempo que eu gastei para percorrer esse percurso em questão, beleza? Bem, a gente tem dois tipos de velocidade. Quando a gente tem a velocidade aumentando, a gente diz que a gente tem um movimento acelerado, que é um movimento, então, positivo. Quando a gente tem uma velocidade diminuindo, que é o nosso valor normalmente negativo, a gente tem um movimento retardado. Se a gente olhar na imagem, a gente percebe muito bem a diferença, tá? Então, quando um avião está decolando, que ele vai fazer uma aceleração muito rápida para conseguir manter uma estabilidade, a gente tem um movimento acelerado. E quando ele está pousando, em que eu tenho que reduzir uma velocidade bruscamente para conseguir me estabilizar, eu tenho um movimento retardado. Se eu fosse fazer um cálculo, o meu movimento acelerado seria positivo, meu movimento retardado seria negativo, beleza? Quando a gente fala de aceleração, a gente não pode considerar a aceleração somente como uma linha reta, mas sim como uma variação entre, então, a velocidade que eu estou mantendo dentro de um percurso, tá? Então, aqui eu tenho 3 exemplos. No primeiro, eu estou aumentando a minha velocidade, então eu estou acelerando. No segundo, eu estou indo devagar, mas eu também estou acelerando, ou seja, alterando a minha velocidade, ou seja, alterando a minha aceleração. Por isso que aqui estou acelerando, porque eu estou alterando a aceleração do tempo que eu estou gastando em relação à velocidade que eu estou mantendo, mesmo que isso seja mais devagar, tá? Ou eu posso acelerar porque eu estou mudando de direção. A minha aceleração, ela sempre vai em decorrência do percurso, né, que eu estou utilizando, mas principalmente do tempo e da velocidade que eu utilizo para percorrer esse percurso todo. E nesse caso aqui, mudando de direção, automaticamente a minha aceleração vai ser alterada também. Então, entendo que a aceleração ela não está relacionada somente a uma linha reta, mas a essas possíveis variações aqui, tudo bem? Bem, continuando, vamos falar um pouquinho sobre a aceleração escalar média, que é o que a gente vai falar. O conceito da aceleração escalar média é quando a gente analisa as variações da velocidade de um carro num determinado percurso. Por quê? Um carro, quando ele está em movimento, por exemplo, se eu for daqui para Santos, eu não vou manter uma velocidade constante. Eu vou ter variações dessa velocidade ao longo desse percurso, por vários motivos. Eu posso pegar um trânsito, eu posso parar no pedágio, eu posso pegar um carro levemente mais desacelerado que o meu na frente, eu posso parar para comer alguma coisa. Então, o cálculo de aceleração média, ele leva em consideração essas variantes ao longo do percurso, tá? Esse mapinha aqui é um mapinha bacana para vocês usarem para estudar. Então, quando vocês estiverem estudando, seria bacana até pausar a aula para vocês utilizarem ele para poder relembrar esses conceitos. Então, não vou ficar lendo tudo porque eu vou continuar explicando, tá bom? Bem, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, que é o mesmo exemplo que está no livro de vocês, tá? Na mesma maneira que ocorre com a velocidade, né, a aceleração ela varia em diferentes instantes durante o movimento. Então, a minha aceleração é sempre a velocidade e o tempo que eu estou demorando para percorrer um determinado percurso, tá? Quando precisamos encontrar um valor que represente todo o percurso, é quando a gente fala da aceleração média. Então, lembre-se que a aceleração média, ela considera um percurso completo, do ponto A até o ponto B, aqui no nosso desenho, e tudo que aconteceu dentro desse percurso todo, tá? Como eu disse, a gente pode ter numa situação real, trânsito, pedágio, algum carro mais lento na frente, ou até uma parada para alimentação, beleza?
Continuando, como que a gente vai calcular? A aceleração média é calculada sempre, primeiro, pela velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O resultado aqui, ó, é uma simplificação daqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a fórmula completa para vocês entenderem, e depois só quando eu for fazer o resultado final. Aqui tem o significado de todas as letrinhas, vocês têm isso no livro, então não precisam se preocupar agora em ficar entendendo tudo, mas essa vai ser a nossa fórmula, então, para cálculo de aceleração, beleza? Agora eu vou comentar com vocês alguns exercícios resolvidos, para tentar mostrar possíveis situações e a partir daqui a gente sanar as dúvidas de vocês nas nossas aulas, beleza? Vamos lá. Vamos usar então um exercício bem simples, tá? Que é um exercício, aliás, muito comum dessa matéria. Um supercarro de Fórmula 1, partindo do repouso, atinge velocidade de 100 metros por segundo em 5 segundos. Qual será a aceleração média? Aqui, ó, a gente tem do lado esquerdo anotado todos os valores que o enunciado nos deu. Nesse caso, a velocidade inicial foi 0 porque eu parti do repouso. A minha velocidade final foi 100 metros por segundo. O meu tempo final foi 5 segundos, já que o inicial ele também partiu do repouso, tá? E aqui a gente tem essa fórmula de resolver, tá? Então, a aceleração vai ser sempre a velocidade final, que é 100, menos a velocidade inicial, que é 0, que tá aqui, tá? E aí a gente vai ter embaixo o tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 0. Nesse caso, vai ficar 100 dividido por 5, tá? Dando um total de 20 metros por segundo, tá? Que seria a aceleração média desse carro aqui dentro desse percurso. Esse é um exemplo 1, beleza? Vamos para o exemplo 2, galera. Vamos lá. Aqui tem o exemplo 2, então vou ler o enunciado para mostrar a resolução. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média no referido intervalo de tempo? Muito bem. Aqui eu coloquei, ó, a mesma fórmula, aqui está só um pouco abreviada, mas é a mesma. E eu preciso lembrar que o 360 está em quilômetros por hora, mas eu preciso transformar em metros por segundo. Então, aqui, o que eu fiz? Eu dividi o 360 por 3,6, tá? E aí vai ficar, então, o valor menos 0 dividido por 25. Na aceleração média, então, eu vou ter o 100, que é o valor que eu tive dessa divisão inicial aqui, ó, de 360 dividido por 3,6, dividido por 25, dando um total de 4 metros por segundo ao quadrado. No caso da aceleração média, a gente sempre vai pôr ao quadrado, tá? Então, a gente sempre vai dar a unidade em metros por segundo ao quadrado. Observem sempre isso na resposta de vocês, tá bom? Bem, vamos para mais um exercício, então, resolvido. Nesse caso, a gente vai ter um movimento retardado. Já aviso isso porque eu coloquei aqui em destaque para vocês verem que o nosso valor vai dar negativo, tá bom? Então, ó, durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial de 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando um radar a 1 km de distância. Neste momento, ele pisa no freio e atinge a velocidade máxima permitida, que é de 80 km por hora. No intervalo de 5 segundos, calcule a aceleração do caminhão. Muito bem, então eu tenho a velocidade final 80, com a velocidade inicial que é 100, então vai dar menos 20 km por hora, tudo bem? Menos 20 km por hora dividido por 3,6 vai dar 5,56. Nesse caso, 5,56 por arredondamento, porque daria 5,555555, tá bom, galera? E aí, então, aqui a gente fez a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Agora, embaixo, o que eu vou fazer? Como o meu tempo, eu só tenho o valor final, porque o inicial em repouso é 0, eu posso fazer direto. O menos 5,56 dividido por 5 vai dar menos 1,11 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, então, eu tenho um movimento retardado. Beleza? Bom, esses são os exemplos resolvidos para vocês terem como base para a resolução dos próximos exercícios que vocês vão fazer, considerando o cálculo de aceleração média. Agora a gente vai falar de um negócio que é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo porque em linha reta, e uniformemente variado porque ele varia de acordo com os pontos que esse veículo vai passar de forma uniforme mesmo, tá? Então, ele é
o movimento de um móvel em relação a uma referência, tá? Em linha reta. Nesse caso aqui, a gente está falando só em percursos de linha reta, tudo bem? E as variações de velocidade em cada ponto que ele passa são sempre as mesmas. Então, eu tenho, por isso, uniformemente variado. Eu coloquei uma atenção aqui para vocês observarem. A gente tem dois tipos de movimento, tá? Movimento retilíneo uniforme, começa a uma velocidade e continua com a mesma, tá? Não tem aumento nenhum, nem redução de aceleração. E o movimento que a gente está falando, que é uniformemente variado, que nesse caso, ocorre a aceleração variada durante os percursos, nos pontos que o carro vai passar, e ela pode tanto aumentar quanto descer, tá bom? Então, é uma observação que vocês podem encontrar as duas siglas, beleza? Bem, eu coloquei essa situação aqui, que é a mesma do livro, para ficar um pouco mais simples de vocês entenderem, tá? Então, tem um veículo passando por 4 pontos diferentes, o S1, o S2, o S3 e o S4. O relógio faz referência aos valores de cada um dos tempos que ele passa, no S1, no S2, no S3 e no S4, e o relógio aqui em cima na velocidade. Então, a gente tem aqui a pergunta do livro. Qual é a aceleração média desse veículo em metros por segundo ao quadrado no trecho do S1 para o S2? Aqui, ó, a gente vai calcular, então, do S1 até o S2. Não vai me interessar os demais na pergunta, tá bom? Então, aqui a gente tem os dados anotados, certo? A velocidade inicial e o tempo inicial partindo do repouso, a velocidade final de 40 km por hora e o tempo final de 1 minuto. E aí a gente fez as transformações de unidade, ó, por 3,6 de km por hora, e aqui no minuto para segundo, 1 vezes 60, tá? No caso aqui, minuto para segundo é vezes 60, tá bom? E aí eu peguei esses mesmos valores que eu encontrei, o 11 aqui, 1,1 e o 60. O livro dá toda a fórmula, tá bom? Mas vocês poderiam ter feito direto, já que a gente está partindo do repouso e tem o zero. Para chegar na resposta final, então, da aceleração média, de 0,18 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, aqui a gente tem uma resolução que é a mesma do livro, para vocês entenderem que, no caso dos movimentos retilíneos uniformemente variados, a gente vai ter vários trechos no mesmo exercício e a gente vai ter que calcular somente os trechos que forem pedidos por aquele enunciado, tá bom? Bem, por hora é isso. Espero que tenha dado para entender os conceitos trabalhados até aqui. Qualquer dúvida, vocês anotem que a gente volta a se falar, tá bom? Até já!